nas profundezas da sabedoria milenar do Tibete, reside um texto que transcende a mera literatura, um guia para a jornada mais misteriosa e inevitável da existência humana, a morte. Conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos, ou em sua língua original, Bardo Thodol, que significa libertação através da audição no bardo, esta obra não é um compêndio de rituais fúnebres, mas um mapa detalhado da consciência após o falecimento do corpo físico. É uma tapeçaria de ensinamentos que se entrelaçam com a própria essência da vida e da morte, oferecendo um caminho para a libertação e a iluminação em meio ao que muitos consideram o derradeiro desconhecido. Imagine um viajante que se prepara para uma longa e complexa jornada. Ele não parte sem um guia, sem um mapa que lhe indique os perigos, os atalhos e os destinos. O Bardo Thodol é precisamente esse mapa para a consciência que se desprende do corpo. Para os tibetanos, a morte não é um fim abrupto, mas uma transição, uma série de estados intermediários, ou bardos, que a consciência atravessa antes de renascer em uma nova forma. O livro é lido para o moribundo ou para o recém-falecido, com a crença de que as palavras proferidas podem guiar a alma através desses reinos sutis, ajudando-a a reconhecer a verdadeira natureza da realidade e alcançar a libertação do ciclo de renascimentos, o Sansara. A sabedoria contida no Bardo Thodol não se limita apenas ao momento da morte. Seus ensinamentos são, na verdade, um convite a uma vida mais consciente e plena. Ao compreender os processos que a consciência atravessa após a morte, o praticante budista é incentivado a cultivar a atenção plena e a sabedoria enquanto ainda está vivo. A familiaridade com os bardos da morte e do renascimento permite que o indivíduo se prepare para esses momentos cruciais, desapegando-se das ilusões do ego e das amarras do mundo material. É um lembrete constante da impermanência de todas as coisas e da importância de viver com compaixão e sabedoria, pois cada momento presente é uma preparação para a grande transição. O cerne do livro tibetano dos mortos reside na descrição dos 6 bardos, ou estados de transição. O primeiro é o bardo do nascimento, que abrange toda a vida, desde o momento da concepção até a morte. É o bardo da existência comum, onde a consciência está imersa nas experiências sensoriais e nas ilusões do mundo material. O segundo é o bardo do sonho, um estado de consciência que se manifesta durante o sono, onde a mente cria realidades complexas e simbólicas. A compreensão desses 2 primeiros bardos é crucial, pois a forma como vivemos e sonhamos influencia diretamente nossa experiência nos bardos pós-morte. O terceiro bardo é o da meditação, um estado de consciência que os praticantes budistas cultivam através de práticas meditativas. É um bardo de clareza e lucidez, onde a mente pode transcender as distrações e se conectar com a natureza fundamental da realidade. A familiaridade com esse estado em vida é de suma importância, pois permite que a consciência do moribundo reconheça a luz clara da vacuidade no momento da morte, um momento de imensa oportunidade para a libertação. Os 3 bardos mais cruciais, e que são o foco principal do Bardo Thodol, são os bardos pós-morte. O primeiro deles é o bardo do momento da morte, ou Shikai Bardo. Neste estágio, a consciência se dissolve gradualmente dos elementos físicos, e a mente experimenta uma luz clara primordial, a natureza intrínseca da mente. Para aqueles que praticaram em vida e estão preparados, este é o momento de reconhecimento e libertação. É a oportunidade de se fundir com a vacuidade, de transcender o ciclo de renascimentos e alcançar o Nirvana. No entanto, para a maioria, o medo e o apego às ilusões da vida impedem esse reconhecimento, e a consciência segue para o próximo bardo. O quarto bardo é o do Dharmata, ou Shomid Bardo, o bardo da realidade. Neste estágio, a consciência encontra uma série de visões luminosas e sons intensos, manifestações das energias puras da mente. Essas visões podem ser pacíficas ou iradas, deidades benevolentes ou aterrorizantes, mas todas são projeções da própria mente do falecido. O livro tibetano dos mortos instrui o falecido a não temer essas manifestações, a reconhecê-las como a própria natureza da mente, e a não se apegar a elas. É um teste de sabedoria e discernimento, onde a capacidade de reconhecer a vacuidade por trás das aparências é fundamental para a libertação. Aqueles que não conseguem reconhecer essas projeções como ilusões da própria mente podem ser arrastados para o próximo bardo, o bardo do renascimento. O quinto bardo é o do renascimento, ou Sidpa Bardo, o bardo da existência.
Neste estágio, a consciência, não tendo alcançado a libertação nos bardos anteriores, começa a ser atraída para um novo renascimento. É um período de intensa atividade mental, onde os pensamentos e as ações da vida anterior se manifestam como visões e impulsos que direcionam a consciência para um novo útero. O livro tibetano dos mortos oferece instruções detalhadas sobre como reconhecer os sinais de um novo renascimento e como escolher um caminho favorável, evitando renascimentos em estados inferiores de existência. É um momento de grande vulnerabilidade, onde a consciência pode ser facilmente influenciada por karmas passados e desejos não realizados. Finalmente, o sexto bardo é o do devir, ou bardo de Sipa, o bardo da existência. Este é o bardo que precede imediatamente o renascimento, onde a consciência já está ligada a um novo corpo e a uma nova vida. É o momento em que as sementes kármicas amadurecem e se manifestam como as condições de um novo nascimento. O livro tibetano dos mortos enfatiza a importância de reconhecer esse processo e de se preparar para um renascimento favorável, cultivando méritos e sabedoria em vida. A mensagem central é que a morte não é um fim, mas uma continuação, e que cada momento da vida é uma oportunidade para moldar o futuro. Assim, o livro tibetano dos mortos não é apenas um texto para os moribundos, mas um guia para a vida. Ele nos convida a confrontar a impermanência, a cultivar a sabedoria e a compaixão, e a viver cada momento com plena consciência. Ao compreender os processos da morte e do renascimento, somos incentivados a transcender o medo e abraçar a vida com uma nova perspectiva. É uma obra que nos lembra da profunda interconexão entre a vida e a morte, e da oportunidade de libertação que reside em cada transição. Uma jornada através dos bardos, seja na morte ou na vida, é uma jornada de autodescoberta e de iluminação, um convite a despertar para a verdadeira natureza da realidade e a encontrar a paz em meio à impermanência do sansara. A profundidade do livro tibetano dos mortos reside não apenas em sua descrição dos estados pós-morte, mas em sua ênfase na importância da preparação em vida. Para os mestres budistas, a morte não é um evento isolado, mas o culminar de toda uma existência. A forma como vivemos, as escolhas que fazemos, as emoções que cultivamos, tudo isso molda a experiência da consciência nos bardos. Assim, o bardo Todol serve como um espelho, refletindo a necessidade de purificar o karma, de desenvolver a sabedoria e a compaixão, e de familiarizar a mente com a natureza da vacuidade enquanto ainda se tem a oportunidade. A meditação, a prática da atenção plena e o estudo dos ensinamentos são ferramentas essenciais para essa preparação, permitindo que o indivíduo enfrente a morte não com medo, mas com clareza e confiança. Embora enraizado na tradição budista tibetana, os ensinamentos do bardo Todol possuem uma ressonância universal que transcende fronteiras culturais e religiosas. A ideia de uma transição da consciência, de um período de revisão da vida e de oportunidades para a libertação, ecoa em diversas tradições espirituais ao redor do mundo. O livro nos convida a refletir sobre a impermanência da vida, a natureza da mente e a possibilidade de transcender o sofrimento. Ele nos lembra que a morte é uma parte intrínseca da vida, e que ao abraçá-la com consciência, podemos transformar o que parece ser um fim em um novo começo, uma oportunidade para a evolução espiritual. O Bardo Todol, portanto, não é um texto mórbido, mas um manual de libertação. Ele oferece esperança e um caminho para aqueles que buscam compreender o mistério da morte e da vida. Suas descrições vívidas dos reinos do bardo, das luzes e das deidades, servem como metáforas para os estados internos da mente, para as projeções do nosso próprio inconsciente. Ao reconhecer essas projeções como tais, a consciência pode se libertar de suas amarras e alcançar a verdadeira natureza da realidade, que é a vacuidade e a luz clara. É um convite a uma jornada de autodescoberta que se estende além dos limites da vida física, uma exploração dos reinos da consciência que nos leva à compreensão de nossa própria natureza búdica. A origem do bardo Todol remonta a séculos de sabedoria e prática budista no Tibete. Atribuído a Padmasambhava, o grande mestre tântrico que introduziu o budismo no Tibete no século VIII, o texto foi originalmente escondido como um terma, um tesouro espiritual que seria revelado no momento oportuno, quando a humanidade estivesse pronta para receber seus ensinamentos. Essa tradição de termas é comum no budismo tibetano, garantindo que os ensinamentos mais profundos sejam preservados e transmitidos através das gerações, adaptando-se às necessidades de cada época.
Foi no século XIV que Karmalinga, um Terton, revelador de termas, descobriu o bardo Todol, tornando-o acessível a um público mais amplo. O propósito fundamental do livro tibetano dos mortos não é apenas descrever o que acontece após a morte, mas fornecer um guia prático para a consciência do falecido. Os lamas e praticantes experientes leem o texto em voz alta para o moribundo ou para o corpo do recém-falecido, pois acredita-se que a consciência ainda pode ouvir e ser influenciada pelas palavras por um período de tempo após a cessação da respiração. As instruções são claras e diretas, orientando a consciência a reconhecer as luzes e as visões como projeções da própria mente, a não se apegar a elas e a buscar a libertação. É um ato de compaixão profunda, um esforço para ajudar o ser a navegar pelo labirinto do bardo e a encontrar o caminho para a iluminação. Além de seu papel como guia pós-morte, o bardo Todol serve como uma ferramenta de meditação e contemplação para os vivos. Ao se familiarizar com os diferentes estados do bardo, o praticante pode desenvolver uma compreensão mais profunda da natureza da mente, da impermanência da existência e da ilusão do ego. Essa familiaridade com a morte não gera medo, mas sim uma apreciação mais profunda pela vida e um senso de urgência em praticar o Dharma. A cada leitura, a cada meditação sobre os bardos, o indivíduo se prepara para o momento inevitável da transição, transformando o medo do desconhecido em uma oportunidade para a libertação. É um lembrete constante de que a vida é preciosa e que cada momento é uma chance de cultivar a sabedoria e a compaixão, preparando-se para a grande jornada que a todos aguarda. Para além da interpretação literal dos bardos como reinos pós-morte, o livro tibetano dos mortos oferece uma profunda perspectiva psicológica sobre a natureza da mente. As visões luminosas e as deidades pacíficas e iradas descritas nos bardos podem ser compreendidas como projeções da própria psique do indivíduo, manifestações de seus estados mentais, emoções e padrões kármicos. Nesse sentido, o bardo Todol se torna um guia para a compreensão do inconsciente, um mapa para navegar pelas complexidades da mente humana, tanto em vida quanto na transição da morte. A capacidade de reconhecer essas projeções como ilusões da própria mente é a chave para a libertação, seja no momento da morte ou na vida cotidiana. A relevância do livro tibetano dos mortos para o mundo contemporâneo é inegável. Em uma sociedade que muitas vezes evita o tema da morte, o bardo Todol nos convida a confrontá-la de frente, a compreendê-la não como um tabu, mas como uma parte natural e intrínseca do ciclo da existência. Seus ensinamentos oferecem consolo e orientação para aqueles que enfrentam a perda de entes queridos, e para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da própria mortalidade. Ele nos lembra que a vida é um presente precioso, e que cada momento é uma oportunidade para cultivar a sabedoria, a compaixão e o desapego, preparando-nos para a grande transição que a todos aguarda. Além disso, a obra tem sido estudada e apreciada por psicólogos, psiquiatras e terapeutas, que encontram em seus ensinamentos insights valiosos sobre a natureza da consciência, os processos de luto e a busca por significado. A ideia de que a mente cria sua própria realidade, e que a libertação reside no reconhecimento dessa verdade, ressoa com muitas abordagens terapêuticas modernas. O bardo Todol, portanto, transcende sua origem religiosa e se estabelece como um texto universal sobre a experiência humana da vida, da morte e da busca pela iluminação. É um convite a uma jornada de autodescoberta que se estende além dos limites do corpo físico, uma exploração dos reinos da consciência que nos leva à compreensão de nossa própria natureza búdica e à libertação do sofrimento. Uma obra que, em sua essência, nos ensina a viver plenamente para morrer em paz. A aplicação prática do bardo Todol estende-se para além do leito de morte. Para os budistas tibetanos, a vida é vista como uma série contínua de bardos, e cada momento presente é uma oportunidade para praticar o reconhecimento e a libertação. As experiências do sonho, da meditação e até mesmo dos estados de consciência alterados são consideradas mini-bardos, onde a mente pode ser treinada para reconhecer a natureza ilusória das aparências e a luz clara da vacuidade. Essa prática constante em vida fortalece a mente e a prepara para os desafios dos bardos pós-morte, tornando o processo de transição mais suave e propício à iluminação. Filosoficamente, o bardo Todol desafia a concepção ocidental linear de vida e morte. Em vez de um início e um fim definitivos, ele apresenta um ciclo contínuo de existência, onde a morte é apenas uma porta para uma nova fase da jornada da consciência.
A ênfase na impermanência e na interconexão de todos os fenômenos é um pilar central dos ensinamentos budistas, e o Bardo Todol ilustra isso de forma vívida. Cada visão, cada som, cada emoção experimentada nos bardos é um lembrete da natureza transitória da existência e da importância de não se apegar a nada, nem mesmo à própria identidade. Além disso, o texto aborda a questão do livre-arbítrio e do karma. Embora a consciência seja influenciada por suas ações passadas, karma, o Bardo Todol oferece a oportunidade de exercer o livre-arbítrio no momento da transição. Ao reconhecer as projeções da mente e ao seguir as instruções do guia, a consciência pode escolher o caminho da libertação, rompendo o ciclo de renascimentos. Essa é uma mensagem de esperança e empoderamento, que sugere que, mesmo diante da morte, o indivíduo tem o poder de moldar seu próprio destino espiritual. A morte, portanto, não é um evento passivo, mas um momento de intensa atividade e de oportunidades cruciais para a evolução da consciência. O livro tibetano dos mortos, em sua totalidade, é um convite a uma profunda reflexão sobre a vida, a morte e a natureza da realidade. Ele nos desafia a olhar para além das aparências, a questionar nossas concepções sobre o eu e o mundo, e a buscar uma compreensão mais profunda da nossa própria consciência. É um texto que, embora antigo, permanece incrivelmente relevante para os desafios e as buscas espirituais da humanidade contemporânea. Ele nos lembra que a verdadeira sabedoria não reside em acumular conhecimento, mas em transformar a própria mente, em despertar para a natureza búdica que reside em cada um de nós, e em viver uma vida de compaixão e sabedoria, preparando-nos para a grande transição que a todos aguarda com a promessa de libertação. Historicamente, o Bardo Todol não era um livro de leitura comum para todos. Sua transmissão era oral e restrita a círculos iniciáticos, sendo os lamas os principais guardiões e intérpretes de seus ensinamentos. O papel do lama, ou mestre espiritual, é crucial na aplicação do Bardo Todol. Ele não é apenas um leitor do texto, mas um guia experiente que, através de sua própria prática e compreensão, pode discernir as necessidades específicas da consciência do falecido e adaptar as instruções de acordo. A recitação do texto é acompanhada de rituais, meditações e visualizações que visam criar um ambiente propício para a libertação da consciência. As diferentes versões e traduções do Bardo Todol para o Ocidente, especialmente a de W. Y. Evans Wentz, foram fundamentais para popularizar o texto, mas também geraram algumas interpretações equivocadas. A tradução de Evans Wentz, embora pioneira, foi influenciada por conceitos teosóficos e ocidentais, o que por vezes obscureceu a profundidade e a sutileza dos ensinamentos originais. Posteriormente, outras traduções mais fiéis, como as de Chogyam Trungpa e Francesca Fremantli, e a de Robert Thurman, buscaram resgatar a autenticidade do texto, contextualizando-o dentro da tradição budista tibetana e esclarecendo seus conceitos mais complexos. Essas novas abordagens permitiram uma compreensão mais precisa do Bardo Todol como um manual de instruções para a mente, e não apenas como um livro sobre a morte. O impacto do Bardo Todol no Ocidente foi significativo, influenciando não apenas o estudo do budismo, mas também a psicologia, a tanatologia e as abordagens sobre a morte e o morrer. Sua descrição detalhada dos estados da consciência pós-morte ofereceu uma nova perspectiva sobre o que muitos consideravam um mistério insondável. Ele abriu um diálogo entre a ciência e a espiritualidade, convidando a uma exploração mais profunda da mente e de suas capacidades. A ideia de que a consciência persiste após a morte e que há um processo de transição que pode ser influenciado pela preparação em vida, ressoou com muitos que buscavam um sentido maior para a existência e uma forma de lidar com a finitude. O livro tibetano dos mortos, assim, tornou-se um farol de sabedoria, iluminando o caminho para uma compreensão mais compassiva e consciente da vida e da morte. Em última análise, o livro tibetano dos mortos é um convite à transformação. Ele nos desafia a transcender o medo da morte e a abraçar a vida com uma consciência expandida. Ao nos familiarizarmos com os bardos, não estamos apenas nos preparando para o momento final, mas também aprendendo a viver de forma mais plena e significativa no presente. Cada experiência, cada emoção, cada pensamento pode ser visto como um mini-bardo, uma oportunidade para praticar o reconhecimento da natureza ilusória das aparências e a luz clara da vacuidade. Essa prática contínua em vida nos permite desenvolver a sabedoria e a compaixão necessárias para navegar pelos desafios da existência com serenidade e discernimento.
O bardo Todol, com sua riqueza de detalhes e sua profunda sabedoria, permanece como um dos mais notáveis legados da cultura tibetana para a humanidade. Ele oferece um farol de esperança e um guia prático para a jornada da consciência, tanto em vida quanto na morte. Sua mensagem é atemporal: a libertação não é um destino distante, mas uma possibilidade presente em cada momento, acessível através do reconhecimento da verdadeira natureza da mente. É uma obra que nos lembra da nossa própria capacidade de despertar, de transcender o sofrimento e de encontrar a paz em meio à impermanência do samsara. Uma leitura e uma contemplação do livro tibetano dos mortos é, em si mesma, uma jornada espiritual, um convite a explorar os reinos mais profundos da consciência e a descobrir a luz da libertação que reside em nós.